Eu quero refletir nessa noite com os irmãos sobre os desafios e oportunidades de nós desfrutarmos do crescimento e do fortalecimento do reino do Senhor em tempos de terra árida, em tempos de desafios como o que nós estamos vivendo. Eu quero pensar em alguns desafios que podemos identificar como um campo não tão fértil, um terreno não tão propício, como a Igreja do Senhor Jesus tem que lidar propagando e semeando a boa e antiga semente que transforma vidas, que é o Evangelho de Cristo Jesus. Para isso nós vamos ler o Salmo de número 126. Toda a igreja encontrou? Amém? Assim diz a palavra do Senhor. Quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Então a nossa boca encheu-se de riso e a nossa língua de cantos de alegria. Até em outras nações se dizia: o Senhor fez coisas grandiosas por esse povo. Sim, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Senhor, restaura-nos, assim como enches o leito dos ribeiros do Neguebe. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Amém. Palavra de Deus. Feche seus olhos. Vamos orar mais uma vez. Nessa oração, que o Senhor venha a falar aos nossos corações nessa noite por meio de sua palavra. Santíssimo Deus, nós te bendizemos, ó Senhor. Nós glorificamos o teu santo nome, porque o Senhor tem derramado graça sobre o teu povo. Nós te agradecemos pela ocasião dessa cerimônia solene, ó Pai, que é devotada a Ti como um culto. Nós também queremos suplicar o Teu favor nesse momento, para que a Tua palavra, ó Pai, possa nos alimentar, nos nutrir, e que sejamos edificados pela revelação do Senhor. Assim nós oramos a Ti, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Queridos irmãos, aproveitando o tema que está falando sobre a vida orgânica da igreja, ou a vida orgânica do reino, fortalecimento para crescer, usando aqui metáfora a respeito do crescimento da vida, eu quero pensar sobre a importância de nós percebermos também os desafios que se tornam obstáculos para um crescimento orgânico da igreja de Jesus. Cada igreja ou cada povo de Deus no seu tempo tem que ficar atento também ao que está acontecendo ao seu redor. O que nós chamamos de a necessidade da igreja, dos líderes, dos irmãos, a fazerem exegese cultural, entender a cultura, entender o tempo em que nós estamos vivendo. O Evangelho sempre foi e sempre será a resposta de Deus para um povo que está perdido, que está sofrendo. Mas cabe a nós também entendermos como levar o Evangelho a qual contexto em que nós estamos vivendo, aos desafios do nosso tempo, que são diferentes dos desafios de 20 anos atrás, de 30 anos atrás. Você precisa, e eu preciso, então, exercer isso, fazer a análise, a investigação do nosso tempo, para fazer a missão de forma relevante, para não desperdiçar tempo e energia de forma que não seja produtiva para o crescimento do reino. E para isso eu quero trazer alguns dados recentes. E eu acho que você deveria ter acesso a esse relatório feito pelo Grupo Barna, que é um grupo que há 38 anos tem desenvolvido pesquisas para ajudar as igrejas e as lideranças ao redor do mundo a pensar quais são os diagnósticos do seu tempo, qual é o perfil das pessoas e das novas gerações. Nessa semana, o Instituto Barna lançou um relatório sobre qual é o perfil de crença da nova geração, sobretudo daqueles que estão com 17 a 25 anos. E se nós queremos alcançar essa geração, essa próxima geração, é preciso ter em mente o que eles pensam, ou o imaginário social que circula sobre a cabeça dessas pessoas. Apesar desse instituto ser internacional, ele fez uma pesquisa muito específica para a América Latina, pesquisou vários adolescentes no Brasil, e os dados que foram alcançados, queridos irmãos, são oportunos
para nós desenvolvermos um plano estratégico de crescimento do reino de Deus através da missão, em como alcançar esses corações. Uma das coisas interessantes que esse dado traz é como há uma diferença significativa entre as características dos jovens adultos já para essa nova geração. Uma pesquisa do Barna, em 2019, concluiu que a geração que se chama de millennials, ou a geração Z, ela é caracterizada por grande ansiedade, solidão e ceticismo. Jovens de 30, 35 anos. Mas os dados dessa nova pesquisa são interessantíssimos, porque muita coisa mudou. Nesse relatório dessa semana, os adolescentes pesquisados em 2021 e 2022 se caracterizam por outras propostas e motivações. As palavras-chave da pesquisa entenderam que os jovens adolescentes, que já não são mais a geração dos millennials, é já a nova geração, eles são otimistas, eles querem se engajar em uma causa que faça a vida deles valer a pena, eles são curiosos e eles são autênticos, eles se dedicam à causa com autenticidade. Esse relatório, então, nos mostra muitas oportunidades para alcançarmos o coração da nova geração. Essa pesquisa também fez uma análise sobre o que eles entendem sobre Jesus Cristo, o que eles entendem sobre a Bíblia e o que eles entendem sobre as causas de justiça que o reino de Deus deve promover no mundo. E uma coisa curiosíssima é que 70% dessa geração de adolescentes, eles acreditam em Cristo. E eles acreditam nos principais rudimentos da fé, nos principais princípios bíblicos. Perceba a diferença. O que eu consegui analisar dessa pesquisa é de que a gente está saindo de uma geração muito incrédula, desesperançosa em relação a uma vida que tenha sentido após a morte, uma vida que tenha esperança de redenção, para um ambiente de credulidade ou de necessidade de se crer em algo que faça sentido. Certamente, as ideologias ou as visões de mundo que rejeitam a Deus não estão suprindo o coração da nova geração. E aqui, queridos irmãos, é que nós temos a oportunidade de proclamar a verdade de Deus revelada, que salvou os nossos antepassados e continuará salvando aqueles que são escolhidos por Deus até a vinda de Cristo Jesus. E agora eu quero retornar para o texto, pensando esses desafios e oportunidades para alcançarmos as novas gerações, a partir de uma verdade que é antiga e que é sempre atual, que é a palavra de Deus e a revelação das Sagradas Escrituras. Salmo de número 126 é um salmo de romagem. Vou trocar a palavra para ficar mais batista. É um salmo de peregrinação. Os israelitas cantavam esse salmo enquanto peregrinavam rumo ao templo para adorar ao Senhor. E esse salmo é nada mais do que uma micro-história, uma recontagem da história da redenção de Deus operada na vida desse povo. Então esse povo, ele contava a sua própria história para gerar um combustível de adoração, motivações para adorar a Deus e continuar a clamar ao Senhor. Eu quero refletir contigo sobre 3 momentos desse salmo. Esse salmo remete a uma ação de Deus no passado, a ação de Deus no presente e a ação de Deus no futuro. E pensar também como nós, que somos partes desse povo, também precisamos relembrar os atos de Deus no passado, clamar a Deus para que Ele continue agindo no presente e ansiar ou desejar e esperar a ação de Deus no futuro. Há aqui a história da própria igreja de Cristo, a história da redenção operada por Cristo Jesus. Ao mesmo tempo, eu quero te convidar a pensar como esse texto também fala de hábitos que o povo de Deus cultivava e que nós também precisamos continuar cultivando para fortalecermos e crescermos no reino de Cristo. Bom, vejamos o que o texto diz nos 3 primeiros versos. Quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. A nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos de alegria. Até em outras nações se dizia, o Senhor fez coisas grandiosas por esse povo.
Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Esse é o primeiro momento, se nós dividirmos esse salmo em 3 partes. Esse povo está cantando ao Senhor, está adorando ao Senhor a respeito de uma ação redentiva, de uma ação gloriosa, de um verdadeiro milagre, de uma ação sobrenatural de Deus na sua própria vida, na vida desse povo. E que ação foi essa? A libertação desse povo do cativeiro babilônico. Porque eles entendem isso como um grande sonho. Parece que não era verdade o que estava acontecendo. Porque a resposta é óbvia. Que povo inimigo que conquista outro, liberta esse povo para voltar para a sua terra? Abrindo mão de obra de graça, abrindo mão de poder, de imposição. O que acontece em 538 a.C., com o édito de Ciro, libertando esse povo para voltar para Sião, para voltar para a sua terra, é algo sobrenatural. Não era comum um reino poderoso que tinha escravos, outras nações subjugadas, libertar um povo assim. Esse povo agora está livre para voltar para a sua terra, para o local em que Deus ministrava e abençoava as suas vidas. E então eles estão relembrando essa ação milagrosa. Um povo que estava cético em relação a uma possibilidade de retorno, a uma possibilidade de volta para casa. Isso fica nítido em textos dos profetas que relataram sobre isso. Veja a incredulidade no coração dessas pessoas sobre uma possibilidade de libertação. Isaías 40, verso 1 e 2 diz: consolem o meu povo, diz o Deus de vocês. Encorajem a Jerusalém e anunciem que ela já cumpriu o trabalho que lhe foi imposto, pagou por sua iniquidade e recebeu da mão do Senhor em dobro por todos os seus pecados. Veja também Isaías 40, 27, porque tu reclama, ó Jacó, e porque se queixa, ó Israel, dizendo: o Senhor não se interessa pela minha situação, o meu Deus não se considera sobre a minha causa. Jeremias também anunciava sobre isso, capítulo 29, verso 10, assim diz o Senhor: quando se completarem os 70 anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês, de trazê-los de volta para este lugar. Esse povo estava perdido na incredulidade, devido à situação de escravidão, e tinha esquecido das promessas de Deus, de que eles receberiam libertação, de que eles receberiam redenção por meio da ação de Deus. Mas agora isso está acontecendo, e eles cantam, e eles adoram ao Senhor, lembrando desse ato, dessa ação milagrosa. O Senhor nos trouxe de volta a Sião. Isso foi um sonho. Os nossos sentidos até podem duvidar, mas é a verdade que está acontecendo. Verso 2, isso gera adoração, então a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de cânticos de alegria. Esse povo está respondendo à ação de Deus em adoração. Queridos irmãos, que lição que nós aprendemos desse texto? Em momentos desafiadores, em momentos difíceis, quando somos alcançados pelo poder de Deus, a nossa resposta deve ser de gratidão e adoração ao Senhor. E esse é o primeiro sinal que eu quero compartilhar com vocês. O povo de Deus é um povo que está sempre celebrando a ação do Senhor. Se Deus não fizer mais nada por nós a partir de agora, nós ainda temos motivos suficientes para continuar uma vida de adoração ao Senhor, somente pelo que Ele já realizou na história, somente pela redenção em Cristo. Nós não precisamos de mais nada, mas ainda assim Deus age dia após dia em nossas vidas, mas ainda assim nós não precisamos de mais nada para ter um coração devoto de adoração ao Senhor. Nós não podemos deixar os desafios do nosso presente obstruir a nossa visão do passado, da ação redentiva de Deus, que nos tira do cativeiro do pecado e nos transporta para a sua maravilhosa luz, para a Nova Jerusalém. Isso deve gerar uma resposta de adoração, uma vida missional, uma vida que celebra a Deus para aqueles que ainda não estão vivenciando a verdade do Senhor. É uma vida também de alegria pela ação do Senhor. É uma vida de gratidão pelos feitos de Deus. Essas bocas que estavam cerradas
porque antes estavam escravizadas, agora se enchem de gozo e de alegria, de gratidão ao Senhor. Essa é a transformação que Deus opera em nós por meio de Cristo. Então nós também devemos ter a mesma postura. Esse povo fica admirado pela ocasião, a alegria é tomada, a tristeza se dissipa, porque eles entenderam a ação poderosa de Deus. Nós só podemos dar um testemunho fiel da ação do Senhor, se nós estamos disseminando a alegria de vivenciarmos um novo reino, uma nova realidade, hoje, por meio da ação libertadora de Cristo. O que nós podemos oferecer a uma geração que é muito incrédula e a uma nova geração que está desejando se colocar em uma causa que vale a pena viver, é saber que o reino de Deus nos proporciona um sentido de vida e uma alegria que nada no mundo pode nos oferecer. Que o reino de Deus oferece legitimamente uma libertação que restaura a nossa vida e nos conduz a uma nova realidade que não vence no tempo nem na morte, mas é eterna. Reino de Deus, reino de Cristo Jesus. Esse é um postulado, essa é uma característica que nós precisamos carregar enquanto povo de Deus, entendendo que também fomos libertados, que é uma libertação que só Cristo pôde oferecer na cruz do Calvário. É interessante perceber que essa ação ganha destaque também em outros povos. As nações vizinhas comentavam sobre isso. Final do verso 2, o Senhor fez coisas grandiosas por esse povo. Verso 3, sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. O mesmo povo que dizia, onde está o teu Deus? Como o próprio Salmo nos diz, agora está dizendo, o Senhor fez grandes coisas por eles. Queridos irmãos, o testemunho que nós damos, para aqueles que hoje perguntam, onde está o teu Deus? Onde está o teu Deus nas situações difíceis? Onde está o teu Deus nas tragédias, nas guerras, nas mortes prematuras? É o mesmo Deus que faz maravilhas e que é dono da história, e que é soberano sobre todas as coisas. E esses corações duvidosos também poderão dizer, grandes coisas tem feito o Senhor por esse povo, pelos cristãos, por aqueles que se entregaram à causa do reino de Deus. Nós precisamos, queridos irmãos, ser o assunto do momento para uma geração perdida. Nós precisamos cair na graça de um povo que corre desesperadamente em busca de um sentido de vida, depositando as suas energias em deuses falsos. Nós precisamos cair na graça desse povo e demonstrar que o Evangelho de Cristo é o único caminho, é o melhor caminho para corações desesperançosos, para vidas e famílias desestruturadas, para a miséria e para o caos que o mundo de hoje experimenta. Esse salmo é para nós uma canção de esperança, não só para os de dentro, mas para os de fora. O fortalecimento e o crescimento gera, inevitavelmente, a curiosidade daqueles que estão destroçados e que só a semente do Evangelho pode transformar. Então, esse primeiro momento, a gente percebe o cântico voltando para o passado e para as ações poderosas do Senhor e como isso gera uma vida de adoração, um exercício espiritual de gratidão a Deus. Mas o texto continua, e no verso 4 nós temos uma transição de tempo. Agora há uma oração no presente. Senhor, restaura-nos, assim como tu enches as nascentes do Neguebe, ou como o Senhor enche os ribeiros do deserto. Esse povo entendia a ação de Deus no passado, mas também percebia a necessidade da ação de Deus no presente. Então, além de adorar a Deus pelos seus grandes feitos, eles também oravam ao Senhor. E aqui há um segundo exercício e uma segunda disciplina que precisa estar presente na vida do crente, daquele que deseja se fortalecer e crescer na força do Senhor, uma vida de oração constante. E a oração desse povo diz respeito
a uma restauração plena. Eles sabiam que uma restauração parcial já estava acontecendo, mas eles desejam mais, uma restauração plena. Então eles oram: Senhor, restaura-nos, assim como enches os leitos do Neguebe. Por que eles oram por essa restauração? Por dois motivos óbvios. Quando eles retornam para a sua terra, para o seu povo, eles encontram uma terra desolada. Campos que antes eram férteis, agora estão rodeados de espinhos e pragas. Os muros, o templo que antes era um sinal de grandeza, agora estão destroçados, e eles precisam reconstruir. Não só isso, mas há um segundo motivo: muitos desejaram ficar, não quiseram encarar a empreitada de começar tudo de novo, estavam acomodados e acostumados com a escravidão, talvez até convencidos pelos deuses falsos da Babilônia. E então a oração desse remanescente é: Senhor, nós precisamos de uma restauração que seja plena. O Senhor já agiu, mas nós necessitamos de uma ação ainda presente, constante. E como o nosso tempo se identifica com essa oração, como nós precisamos orar para que as nossas igrejas, que já foram redimidas, libertadas do pecado, agora ganhem vigor, ganhem disposição, motivação, que possam fugir do medo, do comodismo, dos entretenimentos que o mundo coloca, e muitos na igreja estão rodeados de uma disposição que não é do reino, mas é do mundo. Como essa oração precisa ser presente para nós? Como, para nós alcançarmos as gerações e os seus desafios, precisamos pedir restauração do nosso vigor. Pedir ao Senhor que Ele continue a operar a sua boa obra, que Ele traga ânimo àqueles corações cansados, feridos, destroçados por uma experiência terrena ruim, para que eles possam entender que há algo maior, que a grandeza do reino é infinitamente maior do que as pequenas falhas que acontecem na igreja local, nas fragilidades dos líderes, porque nós seguimos a Cristo. Senhor, restaura-nos, traga ânimo aos corações aflitos, cuide dos de dentro, para que nós possamos alcançar os de fora. A igreja do Senhor trabalha nessa dupla dinâmica, na intersecção entre alcançar os de fora, edificar os de dentro, chorar no plantio e se alegrar na colheita, experimentar um novo reino, mas também se purificar de uma velha natureza. É essa oração que precisamos fazer. Então, no presente, esse povo clama ao Senhor, para que a ação de Deus continue a ser manifestada, para que eles possam restaurar o local de culto ao Senhor, uma vida de adoração pungente, viva. Essa oração nos ensina, queridos irmãos, a necessidade constante da igreja de Jesus, uma igreja que precisa continuar sempre se reformando através da palavra de Deus, através do Evangelho de Cristo. Caminhando para o fim, essa canção também remete ao futuro. A partir do verso 5, há um dito sobre o que espera esse povo. Há um misto de angústia, mas de esperança. E o Salmo diz: aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Esse povo reconhece a dificuldade do processo. Eles agradecem a Deus por estarem libertos, mas sabem também dos desafios do seu tempo, das necessidades que eles precisam encarar. E essa é uma verdade gloriosa para a igreja de Jesus. Essa intersecção de que nós já recebemos graça de Deus, vida eterna, mas também precisamos lidar com os obstáculos do nosso tempo,
Porque a vida cristã não é uma vida anestésica, enclausurada em um momento ou uma realidade apartada, esperando a vinda de Cristo Jesus de forma apática. Não é isso. Este povo reconhece a presença do Senhor, mas também lida com as ações e os desafios do seu tempo. Quantas vezes nós somos tentados, enquanto igreja, a nos recluirmos da nossa missão, da vocação que Deus nos chama a fazer, nos encapsular nos nossos guetos, acomodados, com as nossas pregações, as nossas orações, e o nosso círculo, onde todos pensam mais ou menos da mesma forma, onde todos comem da mesma comida e se vestem do mesmo jeito, e esquecemos de que há uma realidade lá fora, em trevas, que carece da luz de Cristo, ao qual nós somos os luzeiros. Esse povo deseja ansiosamente a reconstrução, a plenitude de Deus, mas eles também não se acovardam da sua necessidade de engajamento. E eu fico encantado com as metáforas da sabedoria bíblica hebraica, como elementos tão cotidianos, sobretudo para nós do bom e velho Goiás, que sabe muito bem o valor da agricultura, como a metáfora da semente é grandiosa, como ela nos ensina, como a metáfora da semente nos une aqui todos, batistas particulares e gerais, batistas aliancistas e dispensacionalistas, pelo fato de que a metáfora da semente unifica a doutrina da soberania de Deus e da responsabilidade humana na missão. O fato de que nós precisamos, enquanto responsáveis, lançar a semente, mas entendendo que o crescimento é fruto da soberania de Deus, é fruto da ação gloriosa do Senhor. E não há 1 milímetro de força humana que seja capaz de fazer brotar uma raiz forte de um coração corrompido pelo pecado. É soberania de Deus, é a ação do Senhor. É isso que esse povo está nos ensinando, queridos irmãos. Aqueles que semeiam com lágrimas, eles têm certeza de que colherão, porque essa ação de Deus é irreversível, porque o reino de Deus estabelecido não pode ser quebrado, porque não foi constituído por forças humanas, foi realizado pelo sangue de Cristo Jesus, o Deus, homem que se fez carne e habitou entre nós. Esse povo agora se lança para o futuro, sabendo que plantar a semente para crescer não é algo em vão, de que a semente do Evangelho nunca foi e nunca será algo em vão. Esse texto nos ensina, queridos irmãos, a disciplina da espera, do serviço e da espera, da necessidade de servirmos ao Senhor, proclamando a sua verdade, mas dependentes da ação de Deus. Assim como o agricultor espera cada chuva, o brotar, o germinar, o crescer e o colher, nós também precisamos descansar, esperando no Senhor, na certeza de que o reino dele cresce abundantemente, apesar da indignidade dos semeadores, apesar das nossas imperfeições, apesar das dúvidas que nem sempre conseguimos responder a uma geração duvidosa, questionadora como a gente vive. Mas esse salmo é um verdadeiro canto de esperança, de que o reino de Deus é um empreendimento que não pode ser falido, que não pode ser obstruído, porque foi selado por um pacto de sangue do próprio Cristo Jesus. Esse é o reino que a gente experimenta, e é por isso que a nossa boca pode se encher de riso, mesmo quando tudo em volta parece não estar dando certo, e é por isso que a gente pode adorar o Senhor pelos feitos que Ele já realizou, mas também orar ao Senhor para que Ele continue a operar a sua boa obra
para os de dentro e para os de fora. E também ter os pés no presente, mas a nossa visão no futuro. Na visão gloriosa da Nova Jerusalém. Na visão gloriosa da eternidade. Propiciada por Cristo Jesus. Eu quero terminar com algumas aplicações para nós meditarmos nessa noite. Em primeiro lugar, esse texto me ensina que na história da igreja haverá sempre oscilações em tempos de terra mais fértil para a produção e terra mais árida. Certamente vivemos tempos de dificuldade, de aridez, de corações que estão duros, ressecados. Mas ao longo de toda a história, a semente é infinitamente mais poderosa do que o terreno em que ela é lançada. O Evangelho de Cristo Jesus foi, é e sempre será a semente que faz a igreja crescer e fortalecer. E nós não precisamos de nenhuma novidade, de nenhuma nova tecnologia na semente do Evangelho, porque ela é atemporal, ela é sobrenatural, ela é a ação de Deus. Igreja de Jesus, povo batista, independente dos terrenos que alcançarmos ou que lançarmos a semente, continuemos em oração para que essa semente germine, cresça e fortaleça e dê bons frutos. Segunda lição importante: nós estamos vivendo em um momento de desafios, é certo, mas nós precisamos ter em mente que essa história fala de uma história maior, de uma grande narrativa que já tem um fim estabelecido. Nós somos parte de um povo que já tem uma história determinada, um fim pronto e estabelecido, anunciado por Cristo, realizado por Cristo e pelo poder do Espírito Santo. O reino de Deus cresce, se fortalece, porque essa obra não é nossa, porque nós somos coadjuvantes de um personagem central e principal, que é o próprio Deus. Essa missão é de Deus, louvado seja Ele por isso. Não depende das nossas forças. Que em humildade e obediência possamos continuar fazendo o que a igreja de Cristo sempre fez ao longo da história, adorando ao Senhor, anunciando as boas novas e se edificando para a glória de Deus. Por fim, há uma curiosidade maravilhosa nesse texto. Esse texto é escrito no plural. Os cativos, a nossa boca, a nossa língua, esse povo, nós estamos alegres, restaura-nos, aqueles. Assim como esse povo caminhava junto, em uma experiência de comunhão na peregrinação, nós também devemos celebrar a caminhada cristã de forma comunitária. A salvação de Deus operada por Cristo não é algo individual, que alcança só a sua vida. Deus salva um povo, você faz parte desse povo. Jesus vem restaurar uma igreja, não há vidas individuais, não há uma experiência de fé cristã que seja particular. A pesquisa Barna, termino com isso, reconhece que a nova geração deseja comunidade. Não há comunidade melhor do que a igreja de Cristo Jesus. Nós temos uma oportunidade, queridos irmãos, de conhecer os anseios da nova geração. Essa nova geração deseja pertencimento, deseja fazer parte de um corpo. Essa geração não encontrará isso num hobby, essa geração não encontrará isso numa agremiação esportiva, essa nova geração não encontrará isso num partido político. Essa geração encontrará isso na igreja de Cristo Jesus, nesse povo que canta junto,
nessas alegrias que são compartilhadas, nesse povo que recebeu a restauração do Senhor. É na igreja que nós nos encontramos, é na igreja que nós encontramos Cristo, e é nela que nós podemos testemunhar a ação de Deus na nossa vida, na nossa história, na história daqueles que amamos. Continue sendo igreja de Jesus, continue compartilhando uma caminhada que é comunal, que não é privada. O Senhor fez, o Senhor faz, o Senhor fará. Que Deus nos abençoe em nome de Cristo Jesus. Vamos orar mais uma vez. Pai, nós te louvamos porque, independente dos desafios do nosso tempo, independente do terreno, ó Pai, ao qual nós nos deparamos, o Evangelho sempre será semente. Pai, nós desejamos experimentar o crescimento sobrenatural do Senhor em nossas vidas. Nós queremos, ó Pai, celebrar o crescimento do reino do Senhor nessa missão que é tua. Por isso nós rogamos a Ti, não nos deixe esquecermos da ação do Senhor na história, a redenção operada em Cristo Jesus na cruz do Calvário, e que isso possa gerar em nossos corações adoração ao Senhor. Mas também, ó Pai, não nos deixe esquecer da importância da oração constante para os desafios do nosso tempo. Não nos deixe, ó Pai, fechar os nossos olhos para a realidade ao nosso redor, para as perguntas que o mundo sem Deus está fazendo, e que a nossa oração possa ser a mesma desse povo que cantava rumo ao templo: Senhor, restaura-nos, vivifica-nos. Pai amado, nós também te pedimos para que a nossa visão esteja sempre no futuro, mesmo semeando em lágrimas, que nós possamos ter a certeza, a convicção, a esperança de que colheremos no futuro, porque o Senhor é o dono da lavoura, porque o reino é do Senhor. Nos ajude, ó Pai, a caminhar no presente, na convicção da Nova Jerusalém, e que nós possamos cair na graça desse povo que está perdido, que eles possam olhar o crescimento da igreja do Senhor e encontrar Cristo Jesus. Nós te louvamos por tua soberania, ó Pai, mas também nós te suplicamos, fortaleça a nossa responsabilidade no reino do Senhor. Essa é a nossa oração, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. E que o Senhor nos abençoe.